Pessoal, então o outro, né, conteúdo que a gente vai ser abordado na nossa avaliação é sobre cultura organizacional. A gente trabalhou recentemente, né, sobre esse conteúdo, e então é um conteúdo também que vai ser abordado na avaliação. Então, aqui no primeiro slide, né, eu trouxe para vocês o que é cultura, né? Então, cultura, falando no sentido mais amplo, né, são as ideias, os conhecimentos, as técnicas, os padrões, as atitudes que caracterizam uma sociedade. Então, uma cultura é quê? São as formas de se vestir, as formas de falar, os conhecimentos, os comportamentos, né, de uma determinada sociedade. E a cultura, então, ela é adquirida e transmitida socialmente, na interação com outras pessoas. E uma cultura organizacional, o que que é? Então, são esses costumes, esses valores, né, que existem dentro de uma organização e que dão cara a essa organização, né? Então, toda organização, ela tem essa cultura, que como eu falei, costumes, valores, crenças, né, entendimentos comuns. A cultura organizacional, então, ela é compartilhada pelos membros ou pela maior parte dos membros de uma organização. Quando você faz parte de uma organização, você compartilha desses valores, né? Dessas crenças, desses entendimentos comuns, né? E a cultura organizacional, então, ela vai produzir as normas de comportamento dessa organização, a forma como as pessoas vão se comportar, as pessoas que fazem parte dela. Então, as características da cultura organizacional. Apesar de toda organização ela ter uma cultura, cada organização tem sua única cultura, que é distinta das demais, com características diferentes das demais. Como que você aprende uma cultura, então, organizacional? Você aprende através do contato com o grupo, é na experiência de grupo que você vai aprender os valores, né, as crenças, os compartilhamentos. Ela está implícita, né, e explícita através dos membros, através das pessoas que fazem parte dela, que vão aparentar como que é essa cultura. Pode haver modificações? Sim, geralmente essas modificações elas são lentas, porém elas ocorrem, né? Como a gente estudou também, essas modificações, elas podem ser modificações mais pontuais ou elas podem ser modificações estruturais, né, que mudam toda a estrutura de uma organização. Ela vai se manifestar de diferentes maneiras, através da linguagem, através dos costumes, através das normas, né, através das vestimentas. E ela é aceita pela maior parte dos membros e ela também é transmissível à maior parte dos membros, pois é através do conjunto, né, que ela é transmitida essa cultura para outras pessoas. A origem, então, ela pode ter três formas de origem. A mais comum é através dos fundadores, né? Então, são os fundadores que vão criar as crenças, os valores, são eles que vão definir, né? E que também vão selecionar os membros dessa organização. A origem ela também pode ser através de experiências adquiridas pelos membros da organização que podem trazer novas experiências para dentro da organização. E ela também pode ser adquirida através de novos membros, pessoas novas que entram na empresa e que trazem valores diferentes, trazem crenças e conhecimentos diferentes. Como eu falei, a mais comum é através dos fundadores, né? Então, as principais funções de uma cultura organizacional. Ela vai estabelecer os limites do que é certo, do que é errado, né? Do que pode, do que não pode fazer. Ela vai definir os papéis aos membros, ela vai dar característica, então, a esta cultura, a esta organização, e ela vai diferenciar das demais, né? Ela vai ser uma cola que mantém a organização unida, então ela vai dar união à organização, né? E ela é uma memória histórica da organização e vai criar e moldar
comportamentos dos grupos. Então, é ela que vai definir o que deve-se ou não deve fazer, é ela que vai estipular as normas, os valores, é ela que vai definir o que é certo do que é errado dentro de uma organização. As subculturas. Então, uma organização, além da cultura, ela também pode existir as subculturas, que são características de culturas menores dentro de uma cultura, de uma organização maior, né? O que são essas subculturas? Então, dentro de uma cultura, dentro de uma organização, existem grupos sociais diferentes, de faixas etárias diferentes, grupos profissionais diferentes, grupos étnicos diferentes, né? E que possuem ideias diferentes sobre o mesmo problema ou comportamentos diferentes. Por exemplo, dentro de uma organização podem existir grupos de pessoas mais jovens que pensam como deve ser determinado comportamento. Já dentro de uma mesma organização, podem ter grupos de pessoas mais idosas que pensam de forma diferente como determinadas atitudes devem ser tomadas, né? Pode ter culturas profissionais diferentes. Dentro de uma organização, por exemplo, podem ter contadores e professores, e eles podem pensar de formas diferentes, com valores diferentes, com comportamentos diferentes. Então, isso que é uma subcultura. Então, os elementos da cultura organizacional, né? Os valores, então. Os valores são o quê? São o que é o certo, o que é o errado, né? O que pode fazer e o que não pode fazer. São aquelas concepções compartilhadas do que é de mais importante. Os valores são de extrema importância para uma cultura organizacional. Então, por exemplo, o que é um comportamento desejável, o que é um comportamento indesejável, né? Os valores, então, eles vão orientar os comportamentos, as decisões dos grupos, né? Ou do grupo que faz parte dessa cultura organizacional. As crenças. As crenças é aquilo que a gente acredita, né? A aceitação consciente de alguma ideia, aquilo que se vai acreditar. Os rituais, ritos e cerimônias. Então, as cerimônias e os ritos são atividades, né, elaboradas com o objetivo de compartilhamento. Por exemplo, a comemoração de final de ano ou alguma comemoração específica realizada pela organização. Os rituais são algumas sequências de atividades que se repetem frequentemente. Por exemplo, é um ritual fazer reuniões de celebração de resultados, reuniões para definição de metas, ou realizar toda semana encontros para fazer um coletivo da equipe, para ver como está o andamento do trabalho. Então, cerimônias e rituais são atividades mais de comemoração, né, de celebração, eventos especiais. E os rituais são eventos mais frequentes, né, para tomada de decisões, para comemorações também, mas são mais frequentes. E que toda organização estipula os seus, né? As histórias, então, e os mitos. Os mitos, eles vão ser aqueles fatos verdadeiros que aconteceram na empresa, na organização, mas que se misturam à ficção. Então, se aumenta, vamos assim dizer, um fato verdadeiro para torná-lo mais atrativo, né? Para chamar mais atenção. Por exemplo, algum fato que aconteceu no passado na organização e que chamou atenção e que até hoje é uma marca dentro da organização. Mas se aumenta, colocam mais histórias, né? Criam-se mais histórias além do fato verdadeiro. As histórias são fatos verdadeiros, né? São narrativas de sucesso, como por exemplo a narrativa do fundador, de como que ele saiu do início da empresa dele até chegar aonde ele chegou hoje, né? Ou uma pessoa de destaque dentro da organização. Então é um fato verdadeiro. E que toda organização tem seus marcos, né? De histórias e mitos. A linguagem, então, a linguagem são as formas de comunicação dentro de uma organização.
Essas formas de comunicação, elas podem ser formas de comunicação bastante específicas. Por exemplo, dentro de uma escola, que é uma organização, a gente tem algumas linguagens, alguns tipos de linguagem que outro tipo de organização, por vezes, não vai entender, né? Uma empresa de contabilidade tem algumas formas de comunicação específicas que pessoas que trabalham em uma escola não vão entender. Então, tem as suas próprias formas de comunicação. Podem ser metáforas, slogans, pode ser essas linguagens mais profissionais mesmo. As lendas e sagas. As lendas e sagas são bastante parecidos com os mitos e as histórias, né? As lendas também são narrativas de coisas históricas que se aconteceram, né? Misturado com eventos fictícios. É como os mitos, né? Então se aumenta um fato histórico que aconteceu para deixá-lo mais atrativo. E a saga é como a história, né? As sagas são as dificuldades, então, enfrentadas e que houve um momento de superação. Por exemplo, a saga dos fundadores, de como eles conseguiram superar e chegar, né, à empresa. Os slogans ou lemas. Então, a grande parte das organizações, eles têm esses slogans e lemas. Geralmente, eles estão, né, estampados, né, para justamente chamar atenção. São o quê? São frases sucintas, concisas, marcantes e que são fáceis de lembrar. E geralmente ela tem uma ideia central que faz parte dentro da organização, né, de um valor da organização. Aqui então tem alguns exemplos, por exemplo, duas cooperativas, né, que nos seus slogans elas trazem a questão da cooperação, de união, né, que é um valor dessas duas cooperativas, que é justamente a união, o cooperar, né, o crescer junto. Então, geralmente o slogan ele tem essa ideia de trazer um valor da organização. Condutas de forma geral, então são as condutas de como se vestir, de como se portar, né? Por exemplo, uma conduta de forma geral, a empresa tem uma conduta de todas as pessoas, por exemplo, usarem jaleco no seu trabalho, ou as mulheres usar salto alto, né? Então, são formas de condutas gerais, por exemplo, formas de se reunir uma vez por semana, fazer um happy hour, né? Então, não são normas estipuladas, mas o próprio grupo criou essas normas e os membros novos que chegam, eles adquirem também essas condutas ao se inserir neste grupo. Como eu falei, não são normas que devem ser seguidas, mas como os outros membros do grupo fazem, os membros novos acabam adquirindo, né? Os tabus. O que é um tabu? Algo que não deve ser falado ou um comportamento que não deve ser feito dentro de uma empresa, ou algo que não deve ser feito. Por exemplo, um tabu não fumar no local de trabalho, né? Além de poder ser uma norma, pode ser um tabu também. Não mascar chiclete, não usar o celular, pode ser uma norma, mas pode também ser um tabu. Ou não falar em algo que aconteceu na empresa, não se deve se tocar neste assunto que já ocorreu dentro da empresa. É um tabu, né? Que vai ser rechaçado pelo fundador, vai ser rechaçado pela maior parte dos membros. É algo que não deve ser tocado porque é um tema delicado. Os símbolos sociais e os heróis. Então, os símbolos, né? Símbolos é algum evento, algum objeto que representa aquela organização. Por exemplo, pode ser um troféu que foi ganhado pela organização, pode ser o primeiro objeto produzido pela empresa, algum símbolo que retrate, né, aquela organização. O símbolo social são as pessoas que são modelos de comportamento, podem ser os líderes, pode ser o fundador da empresa, né? São exemplos a serem seguidos. E os heróis
são geralmente os fundadores, né, ou uma pessoa de grande destaque dentro da organização, e que são aquelas pessoas que enfrentaram situações delicadas e que se saíram bem. Geralmente são aquelas pessoas que são relatadas nas sagas, né, nas lendas, são tidos como heróis, então. Pessoas que tiveram grande destaque, pessoas homenageadas, né, dentro da organização. Os hábitos, as normas e os costumes. Então, os hábitos, eles são comportamentos adquiridos pela repetição. Então, por exemplo, vamos supor que agora, em época de coronavírus, né, se adquiriu o hábito de quando se chegar na empresa passar álcool gel na mão, ao sair da empresa passar álcool gel na mão, usar máscara, foi um hábito adquirido pela repetição. Ou, por exemplo, chegar na empresa e desligar o telefone celular. Isso também pode ser uma norma. A norma, ou é aquela que é regularizada, né? Ela segue uma lei, então. Ela segue um decreto e ela deve ser cumprida. O hábito é um processo adquirido pela repetição. Já a norma, ela é regulamentada por algum regulamento, né, por alguma lei. Então, por exemplo, ela pode ser uma norma ter que usar máscara dentro da empresa. Pode ser uma norma ter que usar o álcool gel. Então, outro elemento aí da cultura organizacional é a comunicação, né? A comunicação ela é imprescindível dentro de uma cultura organizacional. Então, as formas de se comunicar, né? A comunicação pessoal, então, a forma de comunicação por e-mail, por WhatsApp, né? Por diversos tipos de formas de se comunicar. Uma empresa, uma organização onde não tem formas efetivas de se comunicar, consequentemente, vai ser uma organização que vai ter problemas, né? Como a gente comentou nas nossas aulas, em épocas agora de coronavírus, né, e do trabalho home office, a comunicação ele é um elemento primordial neste momento para que o trabalho ele continue um bom andamento, né? Então, na minha opinião, a comunicação é um dos elementos mais importantes dentro de uma cultura organizacional. Há os elementos também materiais e estruturais, né? Os elementos materiais, então, são as instalações, né? O mobiliário, é o espaço como um todo, né? O espaço físico aí da organização. Então, como a gente tinha comentado também, há várias organizações que eles têm investido em tornar esses ambientes mais agradáveis, né? E há várias pesquisas que estão relacionadas com ambientes mais agradáveis e o aumento da produtividade. Então, pintar de cores diferentes, reorganizar os móveis, colocar plantas, né? Tornar um ambiente mais agradável para o local de trabalho. E os elementos estruturais, então, que são aí o organograma, né? A gerência, a hierarquia no processo de trabalho, as formas de decisão, né? As formas estruturais como um todo. Então, pessoal, essa é a nossa aula de revisão de cultura organizacional, né? Como eu falei para vocês, a gente vai marcar uma reunião pelo Meet, né? E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês.